respirando um pouquinho com a cabeça para fora, né? A gente nasce no meio de uma enchente já. Então a gente não tem muita opção do que sonhar, do que fazer. Acho que a gente passa por essas transformações de entender isso ao longo depois, né? Ao longo da vida. E quando eu entendi isso, que eu podia ser aquilo que eu quisesse, aí muita coisa mudou pra mim. A gente não tem nada pra receita. É muito difícil a gente ser essas coisas. Criminalidade, ou como é o subemprego, ou como os empregos normais, mais ruins, que não exploram o seu potencial. Assim. Então o negócio parece que é uma questão da sintonia fina, sabe? Que é um argumento que os caras usam para justificar a existência de Deus na Suíça. Não sei se realmente justifica a existência de Deus, mas justifica a existência de gente pobre em lugares de trabalho, porque é isso, parece que você tem exatamente o necessário para chegar lá. Se tivesse mudado alguma coisinha, se tivesse pego um ônibus errado, você não estaria onde você está. A questão do trabalho, de prover, né, a sua existência, dentro do padrão cultural, é o que distingue a sociedade, a humanidade de outros animais. Então, de fato, é um trabalho central para a vida, né, tem um sentido que dá sentido para a vida. O que se fez com o trabalho já são outras histórias, né? E aí você vai ter todo o que vai acontecendo com o trabalho, porque o trabalho vai se separando, o trabalho manual, o trabalho intelectual, quando o trabalho passa a ser fonte de riqueza para uma parte da sociedade, para outra não. Então aí você tem uma história do trabalho que é uma história de exclusão. Mas o trabalho em si, quer dizer, a ideia de trabalhar, de realizar, de transformar, eu acho fundamental para a humanidade. Eu acho que, aliás, é o que define a humanidade, né? Com 7 anos, no meu imaginário, na minha cabeça, no meio das brincadeiras, eu, sem querer, né, de modo muito intuitivo talvez, eu já escolhi o que eu queria fazer da vida por um momento, que era trabalhar como lixeiro. E era ali na Rua Sem Saída onde eu brincava, principalmente nos dias de coleta de lixo, um monte de lixo. Então, quando o caminhão subia para coletar, eu ficava tentando jogar um saquinho. O meu grande sonho era ser lixeiro, mas como a empresa de coleta de lixo não estava pegando na época, a única saída que eu me vi ali no momento era entrar numa outra empresa que fazia conservação de limpeza urbana na cidade de São Paulo. Só que a gente acho que sonha conforme o tamanho do nosso teto também, né? Depois que eu sonhei em fazer faculdade, eu fui estudar, terminei ensino médio, né, e fui fazer faculdade de gestão ambiental, que eu entendi muito mais a cadeia de valor que envolve o resíduo do lixo. Minha mãe tinha uma estratégia, vamos trabalhar para não engravidar, porque há um índice muito grande de gravidez na adolescência. E com 16 anos eu tive a primeira ideia de fazer medicina, fui contar para o meu pai, e meu pai falou, filha, a medicina não é para a gente. Nós somos negros, somos pobres, somos da periferia. E aí que eu comecei a pensar em carreiras para brancos e para negros. Comecei a questionar, poxa, será que tem lugares que é para negros? Então, no segundo semestre do primeiro ano de curso de pedagogia, eu consegui um estágio no RH da Band. E aí, quando eu comecei a fazer seleção de profissionais na Band, eu comecei a perceber que não vinham candidatos negros. Até que no final de 2004, encontrei um grupo de estudantes negros da FATEC. E o líder do grupo, meu amigo Rodrigo Faustino, falou para mim, cria um projeto de empregabilidade para negros. Então eu peguei a formação no final de 2004 dessa forma. Vamos fazer o nosso projeto, eu veio para o nosso projeto, o 2020. Que tem esse nome porque a nossa meta é chegar em 2020 com 20% da gente cargos na agência não preenchidos por profissionais negros. E nas áreas estratégicas, gestão de criação, atendimento e planejamento, e mídia. Então, eu acho que esse tensionamento, talvez, de quero um trabalho com sentido, quero um trabalho que gosta, ele começa a aparecer com força, né? Eu acho que para alguns jovens, inclusive para jovens das camadas populares. Acho que isso também tem a ver com a ampliação do acesso à educação, né? Porque também isso vai criando expectativas de ter um trabalho melhor, né? Mas ele esbarra fortemente nos constrangimentos estruturais dessa sociedade. Primeiro, acho que quando você fala dessa vocação, acho
isso é construído, né? Ninguém nasce para ser uma coisa ou outra, né? Essas coisas vão sendo construídas e elas também vão sendo construídas a partir das possibilidades e dos constrangimentos que estão colocados para esses jovens, né? Então, muitos deles estão submetidos a constrangimentos muito grandes, né? Para construir essa ideia de que eu vou fazer o que eu quero. E aí, por 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estava participando desse projeto como educando, eu passei a ser educador dessas oficinas. Então, eu virei educador das oficinas de DJ, violão e MC, das 3 oficinas. E aí foi o meu primeiro contato com empreender, né? Eu acredito que o impacto do trabalho da banca é esse. A gente virou alternativa para algumas pessoas e está impactando elas a se descobrir. Muitas das vezes num encontro de 2 horas, 1 hora e meia, tentando desconstruir o que foi construído a vida inteira para esse moleque, que é para ele desacreditar de si mesmo. E dentro da quebrada isso é mais difícil, né, mano? Porque a gente tem uma educação que forma os moleques para o mercado de trabalho robotizado, gadeado, onde você não é ser existente, né? Você é corpo presente, que está ali produzindo o tempo inteiro, mas ninguém liga para o que você pensa, quem é você, o que você faz, qual é o seu dom, qual é a sua missão nesse plano, né? Então, mano, é isso, é bem mais difícil dialogar com essa molecada quando você tem um problema estrutural, né? Quando você constrói uma vida inteira a ser um dado marcado dentro do passo, e aí a gente chega, tipo, falando, né, da nossa forma, da postura que a gente tem, e fala, não, mano, tem outra alternativa aqui, você não precisa ser o gado, tá ligado? E, mano, pula fora da cerca, não vai nessa não. Porque, assim, muitas das vezes, eu, como representante do hip hop, fui a primeira pessoa que um moleque dentro da escola pública encontrou e perguntou pra ele qual era o sonho dele, tá ligado? Imagina, mano, a família do cara não teve tempo de perguntar isso, os professores, os amigos da rua. E antes de eu resolver ir trabalhar na coleta de lixo, a minha adolescência foi marcante por conta desse contexto. Então eu me vi já, de alguma forma, tendo que ganhar dinheiro, já tinha meus grupos. Então o jovem não tem essa questão, né, de ser pertencente também. E também de querer ser protagonista da minha história, né? Só que aí, no primeiro momento, eu fui canalizar essa energia naquilo que eu tinha de referência, que foi o tráfico primeiro. Então isso me levou para a FEBEM. E aí, quando eu fujo e tenho uma conversa com meus pais, a gente faz essa reflexão junto. Meu pai bateu na mesa e falou que eu tinha que resolver. E esse momento que ele bate e fala que eu tenho que resolver, gera um silêncio. E é nesse silêncio que eu encontro a coragem que me faltava. Essa conversa mudou o mundo da minha vida. Depois, o restante dos passos que eu dei, que estou dando, foi consequência desse primeiro grande passo. Que, na verdade, não é o primeiro grande passo, né? Que fique claro que acho que, e aí para o jovem, né, que vai ver esse vídeo, qual é o primeiro grande micropasso que você pode dar, né, em direção àquilo que você realmente deseja, né? Qual que é o pequeno passo? É uma conversa com alguém? É um currículo? Não sei, um pedido de desculpa? Então o ato do meu pai ter se colocado nesse lugar, todo mundo percebe que foi um ato simples, foi um passo pequeno, né? A partir da segunda metade do século XX mesmo, até um pouquinho mais, a ideia, né, que predominou na sociedade é que a política pública para a juventude tinha que ser educação, porque se projetou, desde que começou a escola pública, depois da Segunda Guerra Mundial principalmente, se projetou essa ideia de que o jovem, a juventude é um tempo de preparação entre a proteção da infância e a emancipação da idade adulta. Então, é um tempo de preparação para o mundo do trabalho. Uma outra concepção começou a disputar o conceito de juventude, que era uma ideia que a juventude é um tempo presente. Essa concepção de juventude, primeiro, é que a juventude não é tempo de transição, de passagem. É preciso pensar em políticas ou então em demandas, em respostas às demandas dos jovens, enquanto eles são jovens. Quando eu cheguei aqui no Seja, que eu fui pela primeira vez, aqui foi um dos lugares para acolher. Então você tem uma gestora que olha para cada aluno, né? E eu fui uma
pessoa que nem era aluno, eu vi uma palestra dela, e realmente conheci a história depois de ouvir ela falando. E uma das coisas na fala dela que me chamou a atenção foi que o portão da escola é aberto. E ela parou o que estava fazendo para me mostrar a escola e contar mais sobre a escola. E aí eu me senti muito importante. Porque eu não era o prefeito, eu não era o secretário de educação, eu nem era aluno. A escola é essa que acolhe. Então, ao ouvir falar, me gerou essa curiosidade. E aí foi um casamento, né? Desde o primeiro dia que eu vi, eu não parei de ver mais. Me tornei voluntário. Se eu só usar a louça e o giz, eu vou perder os meus educandos. Eu perco. Se eu não usar uma música, se eu não perguntar da família dele, se eu não contar uma história que é parecida com a dele, se eu não dar significado para a vida dele, vazão para as coisas que acontecem, sentido, caminhos, se eu não for estratégia, se eu não colocar estratégias diferentes na mesa, né? Se eu não sentar e falar assim, bom, agora a gente vai trocar ideia sobre isso, trocar ideia sobre aquilo, você já viu aquilo? Quem disse que é ruim a gente ver uma ópera, por exemplo? E aí? Mas e aí? E a cultura hip hop? Você pegar a ópera e a cultura hip hop? E aí a questão do tempo, da métrica? Eu não sou músico, mas aí vamos analisar esse processo em métrica com matemática. O que matemática e música tem a ver? Quando você dá um nó não positivista, né? Porque o positivismo coloca em caixas nesse processo. Quando você dá um nó, eu também falo assim, isso é muito louco, cara. Esse é um lugar, uma mudança de vista, porque está trazendo, a gente chama de mais, o hip hop para mim foi uma bússola, um caminho, me mostrou algo que eu vivi durante anos da minha vida sem saber, tá ligado? Mano, eu vivi dentro de uma região também que era ofertado muitas coisas positivas e muitas coisas negativas. E, infelizmente, as negativas elas estavam bem mais próximas do que as positivas. As positivas tinham um processo para chegar a elas. As negativas eu abri o portão da minha casa e eu encontrava elas ali, tá ligado? Para os jovens têm menos condições, menos recursos financeiros, educacionais, simbólicos, culturais para enfrentar isso é mais duro ainda, né? É mais difícil ainda. Embora, aí que eu queria chegar nessa questão, por eles não terem essa expectativa tão grande, seus pais querem que eles sobrevivam, né? Eles não morram cedo. Seus pais podem ter mais abertura para as novas coisas, novas possibilidades, novas maneiras de empreender. É quase uma inversão, né? Onde a gente diria que tem mais liberdade para criar, tal, quem tem mais condições. Mas no mundo, por tanto imprevisto, né? E tanta insegurança, muitas vezes são esses jovens que inventam coisas interessantes que apontam mais para o futuro. A educação é a base de tudo e mais ainda, principalmente, essa educação não formal, né? A nossa educação enquanto sociedade mesmo, a nossa educação política, filosófica, né? Isso é o que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas enxerguem outras possibilidades, que as pessoas são ensinadas, né? Desde que elas têm um horário para entrar na escola, um horário para sair, uma roupa para vestir e um serviço para realizar naquela escola, e elas são treinadas para sair de lá e entrar na hora, sair da hora de uma empresa, realizar determinado serviço. E é isso, ela tem a remuneração da escola, que é a nota, tem a remuneração do trabalho, que é o dinheiro, e assim a gente aprende, né? Então eu acho que a gente só vai aprender outras formas de se relacionar com o trabalho, de se relacionar com as pessoas, tudo, quando a gente entender outras formas de se relacionar com a educação também. Uma vez a gente foi apresentar um espetáculo de teatro na Fundação Casa, e aí a gente chegou, todo mundo maquiada, aí apresentou uma peça, chegou no final da peça, a gente fez um debate com eles. E aí, muito engraçado que eles começaram com essas perguntas: você trabalha com isso? Mas como você ganha dinheiro? Mas existe esse trabalho? Assim, você está aqui, né? Quer dizer, está se divertindo fazendo teatro? Existe esse trabalho? E aí a gente procurou, e a gente apresentou isso para muitas escolas, foram 140 apresentações, e a gente sempre fazia esse debate. Uma das coisas que a gente procurava sempre falar era: olha, existe o trabalho de maquiador, o trabalho de figurinista, o trabalho de cenógrafo, de ator, de diretor, de técnico de som, de técnico de... Existem uma infinidade de trabalhos que vocês podem trabalhar só dentro deste pequeno universo com peça de teatro. Você vai ter
grupos de jovens que vão formando o que nós hoje chamamos de cultura de periferia. A gente está falando de um lugar físico, geográfico, está falando de uma série de recursos culturais que foram recolhidos por esses jovens, que fizeram alguns estigmas, na verdade, algumas marcas que seriam periféricas, o movimento hip hop é importantíssimo nisso, passaram de estigma a emblema. Né? E passando de estigma a emblema, ele vai então fazer com que isso seja exibido e seja uma forma de rever o lugar que mora, não pela falta, mas pelo que ele tem. Lixo é muito mais. Não existe lixo, na verdade. Imagina você estar num barco e viajando por uma semana, onde você joga? Joga fora? Joga no mar. Não existe fora. Tudo é dentro. Acho que a gente é muito natureza também. Então, isso tudo, né? A universidade também ajuda. O ato de pensar, de ler algumas coisas. Por isso da importância de ter acesso à educação. Mudou muito também na vida. Poder estudar. Então é o que eu busco fazer sempre. Nessas conversas, palestra, escola, quando o jovem me procura para conversar sobre algum assunto, ou mesmo para falar de mercado de trabalho, de emprego, de como que ele pode. Eu dou muito das habilidades dele, sabe? Acho que todo jovem tem esse potencial. E é só que as empresas não estão, né, no ambiente empresarial, hoje das empresas, no ambiente de trabalho, não consegue hoje absorver essa inteligência. E o jovem está descontente com só bater o cartão, empacotar e depois ir embora. E acho que ser alto nos leva a ter metas altas, nos leva a entender e passar, porque passei muito tempo da minha vida olhando pessoas que estavam em posições muito altas, lendo histórias de vida, de carreira delas e pensando como é que eu fiz para chegar lá, como é que Michelle Obama fez para chegar lá, quais foram os cursos que ela fez, que trajetória que ela trilhou. Você pega o que foi errado, você pega aquilo que muito bom para você. Você pega o que você quer, o seu sonho, aquilo de positivo dentro de você, as pessoas que você ama, as pessoas que te dão alguma coisa de bom, te dão algum sentimento real. Você pega isso, que é muito difícil de ter. Se a gente se pegar, não te ignorar, mas se a gente se pegar muito nisso, a gente vive. E daí você só vai pagar as contas, você não vai se negar o que você quiser. Aprende o que quer te ensinar alguma coisa, entenda as estruturas sociais para que você não seja abusado, para que ninguém passe por cima da sua autoestima, da sua sanidade mental, da sua vontade de viver. Que todo dia tem alguém querendo fazer isso. Todo dia. Isso está todo mundo. Então, espírito de procura muito dizer o que faz você viver de verdade. Os sonhos são fundamentais, né? Porque são os sonhos que nos movem a fazer as coisas. Então eu acho que exatamente nos momentos de dificuldade, de crise, é claro que você não pode se iludir, né? Você não pode fugir das questões colocadas. Eu acho que isso os jovens não fazem. Eu fico muito impressionada com a lucidez que os jovens têm. Quando eu comecei a estudar, né, na dissertação, eu estudava os punks. Os punks eram vistos como os arautos do apocalipse, do caos, né? Porque eles diziam que hoje não há futuro para nós. Mas, na verdade, esse dizer não há futuro não quer dizer que eles não estavam sonhando, que eles não tinham expectativas nem desejos dessa transformação. Meus sonhos hoje em dia. Ontem eu estava pensando muito no prêmio Nobel, sabe? O Nobel Nobel. Sei lá. Ser presidente da República. Tem vários sonhos.
mas tem um que eu tenho prezado bastante por ele, que é a ressignificância do estereótipo que foi imposto de violência para a periferia, sabe? Para começo de conversa, eu exijo respeito. Dialogo palavras e silêncio que emerge do meu peito. Troquei a pistola por um par de luvas. Mas eu confesso que até eu às vezes me perdi. E não me vira. O lixo parecia não ter fim. Mas o meu fim não podia ser um lixo. E para você que ainda duvida que até não me chama sofreu, mesmo aqui, onde eu estou. Eu recebo a minha vida.